Queridos irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Dizer, irmãos, da nossa alegria de estarmos aqui para juntos adorarmos a Deus, cercando a sua mesa. E feliz, irmãos, por este convite. É a minha segunda vinda aqui. A primeira vez que eu estive aqui foi na época ainda do pastor Lenilson. Faz tempo, né? Isso antes da pandemia. E feliz, irmãos, por estar retornando a esta casa. Rever alguns amigos, o nosso querido pastor Davi Jorge, um amigo que Deus nos deu nesta caminhada, e também na época da pandemia. Deus tem nos dado uma ferramenta, que é uma web rádio, onde nós falamos de Jesus. A pauta gospel, na pandemia, foi um grande instrumento que Deus usou para abençoar muitas vidas, né? E nós criamos um programa nos sábados, Ceifeiros da Última Hora, que era um programa que a gente trazia temas com debate. E Davi Jorge contribuiu muito, né, nos ensinando com alguns amigos, e eu louvo a Deus pela sua vida. E lá para cá, a gente estamos juntos, sempre nos grupos, conversando e falando de Jesus, amém? Rever o nosso mestre Gessé sempre é uma honra, né? Esse homem de Deus, Deus continue abençoando. E também, para minha surpresa, vi aqui a irmã Juliana, né? Glória a Deus, nos conhecemos de muito tempo, e eu louvo a Deus pela vida dela. Queridos, eu confesso, irmãos, que eu tinha pensado em trazer uma palavra concernente à ceia, mas chegando aqui, Deus me inquietou para ler outro texto, e quero pedir a compreensão dos irmãos, amém? Abra a Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 15. É um texto bastante conhecido, que a gente sempre lê, e é uma bênção do céu. Gênesis, capítulo 15. Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo 1 diz assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, dizendo, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Quantos pode dizer amém? Falar de Abrão, irmãos, é falar de um homem que... Não, os irmãos estão me ouvindo bem? Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Porque eu não tenho assim uma vaquininha do pastor, né? Mas já melhora. Amém? Falar de Abrão, irmãos, é falar de um homem que foi chamado por Deus para sair do meio da sua parentela, peregrinar por um caminho que ele não conhecia, não sabia o que esperava por ele, mas assim ele obedeceu à voz do Senhor e fez. Interessante, irmãos, que o grande patriarca Abrão nos traz em sua história, em sua narrativa, grandes ensinamentos. Mas o que chama a atenção, irmãos, que do capítulo 12 ao capítulo 15 do livro de Gênesis, não sabemos o tempo que passou, tendo em vista que o livro de Gênesis não é um livro datado, não tem data, não tem dias, foi um livro que Moisés escreveu. Interessante, irmãos, que durante o capítulo 12 ao capítulo 15, nós vemos que Abraão passou por altos e baixos. Abraão teve algumas experiências em sua vida, permitida por Deus, que lhe serviu para o seu amadurecimento, para o seu crescimento. Porque nada na vida do crente, irmãos, é fruto do acaso, não. Deus permite, no decorrer da nossa trajetória, nós aprendermos, às vezes, apanhando, mas mesmo assim Deus nos dá uma grande lição. E com Abraão não foi diferente. Assim Deus permitiu.
Mas estava um dia Abraão, irmãos, um pouco triste. Abraão estava um pouco desanimado. E Deus, por conhecer Abraão, como ele nos conhece melhor do que qualquer outra pessoa, porque a gente só conhece aquilo que a gente vê, Deus conhece a gente por dentro. Aí Deus agora se revela a Abraão. Aí Deus fala com Abraão, ou Abraão. E de que forma Deus fala? Através de visão. Acredito, irmãos, que Abraão estava dormindo e Deus traz uma visão a Abraão. E nesta visão, irmãos, Deus diz: Abraão, não temas. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. É uma expressão até simples, irmãos, e bonita. Mas aqui, irmãos, Deus se revela de três formas a Abraão de uma forma especial. E o que me chama a atenção, irmãos, que a primeira coisa que Deus se revela para Abraão aqui, é Deus dizendo a Abraão: Abraão, não temas, não tenha medo, eu vou cuidar de você. Uma coisa que chama-nos a atenção, irmãos, e eu vou ser bem sucinto, que ainda tem a ceia para celebrar, eu quero deixar a porta aberta, não quero que o pastor puxe meu paletó, não é assim? Mas o que me chama a atenção, irmãos, é a forma que Deus fala. Se os irmãos que gostam de ler a Bíblia observar, até certo pregador já falou isso, alguns pesquisadores já falaram, e é uma verdade, que na Bíblia está contido 365 vezes a palavra não temas. Isso é interessante. Deus sempre chega para os seus servos e diz: não tenha medo, não temas. Mas se os irmãos for observar, Deus só fala essa expressão quando um dos seus servos está angustiado, está temendo, está querendo parar, está passando por alguma provação e acha que não vai conseguir. Aí ele chega dizendo: não temas. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Que todo dia que o inimigo de nossa alma se levanta contra mim e você para fazer e você desistir, aí Deus chega: meu filho, não temas, eu estou com você, eu vou cuidar de você. Quem não lembra da história de Jairo? Um exemplo. Jairo chama Jesus, Jesus vai com ele para sua casa. No caminho, Jesus opera um milagre, a cura da mulher do fluxo de sangue. Jairo contempla o milagre. Mas quando Jesus está conversando com a mulher, o que é que o texto diz? Chega alguém da casa de Jairo. E diz: Jairo, não incomoda mais o mestre, a tua filha está morta. Aí diz o texto: e ouvindo Jesus tais palavras, olhou para Jairo e disse: Jairo, não temas, crê somente. Jesus dá ordem aos discípulos para ir para o outro lado e diz assim: olha, eu vou ficar, que eu vou despedir a multidão. E vocês vão sozinhos agora. E eles não entenderam. Diz Marcos que isso aqui foi Jesus querendo dar uma lição aos discípulos. Essa mesma passagem, João diz que Jesus não queria que os discípulos fossem arrebatados com aquilo que os homens queriam fazer, porque os homens, depois que viu Jesus multiplicar pão e peixe, contemplar aquele milagre, disseram: não, esse aqui temos que proclamar ele rei. Ele veio para tirar o poder de Roma. Mas o objetivo de Jesus nunca foi tirar o poder de Roma. Foi tirar as almas da mão do diabo para levar para o céu. Mas Jesus, conhecendo os corações dos discípulos, sabendo que alguns deles podiam ser arrebatados, Jesus manda eles irem. E eles vão. Mas diz o texto que eles remaram de 27 a 30 estádios, equivalente a 8 a 7, de 7 a 8 quilômetros. Mas eles começaram a ficar fadigados, cansados, porque o vento era contrário. Quanto mais eles remavam, mais o vento puxava para trás. E eles conheciam aquele mar. Eles conheciam aquele mar, sempre havia tempestade.
E quando Jesus disse, passe para o outro lado, ele sabia, rapaz, que vai encontrar tempestade. Mas vamos obedecer a voz do mestre. E quando eles passaram a noite inteira, remando, lutando contra o vento, aí diz a Bíblia que na quarta vigília da noite, eu sei que vocês sabem disso, mas só para refrescar a memória, o relógio judeu é dividido em 4 partes, de 6 às 9, de 9 às 12, de 12 às 3, de 3 às 6. Entre 3 horas e 6 horas da manhã, na quarta vigília, de repente, no meio daquele alvoroço, ele vê quem? Jesus. Mas ele nunca tinha visto Jesus andar por cima do mar. Aí lá vem Jesus andando por cima do mar. Eles ficaram espantados, temendo. Disseram, lá vem um fantasma. E o cabo, quando está com medo, entra em desespero. Imagina 12 homens, irmão, no meio do mar, tudo desesperado, em cima de um barco. Lá vem um fantasma, Jesus disse, não tema, sou eu, tem de bom ânimo. Quem está ouvindo a voz de Deus nesta noite, dá uma glória para Ele. Eu não sei o que você está passando, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, Deus nesta noite está dizendo, não temas, eu vou cuidar de você. Não tenha medo da adversidade, eu vou cuidar de você. Segundo, irmãos, que eu estou falando demais, eu vou parar agora. Primeira revelação de Deus foi cuidado. Segunda revelação de Deus, eu sou o teu escudo. Fala de quê? Proteção. Ô irmãos, eu confesso, Deus me deu esta mensagem ouvindo a oração do pastor Davi Jorge aqui. Quando ele estava orando, Deus trouxe aqui uma revelação. Eu digo, agora vai, Jesus, eu sei que o Senhor quer falar. Aí veja a segunda revelação de Deus para Abraão, eu sou o teu escudo. Deus estava dizendo, Abraão, eu sei que você está desanimado, mas não temas, eu vou cuidar de você. E durante essa caminhada, eu vou ser a tua proteção. Aí, irmãos, eu fecho a Bíblia. Estou falando demais. Mas eu acho que coisa interessante, irmãos. Eu estava um dia desse meditando. É um salmo que a gente lê muito. Mas às vezes a gente não para meditar um pouco nele. É um salmo conhecido. Salmo de número 46. Verso de número 1. Você já observou a expressão que os filhos de Cora falam ali? Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na... Olha o que é que os filhos eles estavam dizendo. Deus é o nosso refúgio. Quantos tem Deus aqui como refúgio? Diga amém. Mini Aurélio, língua portuguesa. A palavra refúgio quer dizer esconderijo. Aí lá na frente o salmo diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, faz o quê? Faz o quê, irmão? Olha para quem está ao lado e diga assim, nesta noite, o Deus que cuida de você, o Deus que é a tua proteção, Ele está dizendo, descansa. Aí ele diz assim, se é para me descansar, por quê? Porque tem Mini Aurélio, língua portuguesa. Se eu estiver errado, depois você me corrige. A palavra fortaleza quer dizer muros erguidos em volta, para proteger do ataque do inimigo. Fortaleza, muros erguidos em volta, para proteger do ataque do inimigo. Então é em redor. Sim ou não? Aí Pedro, vou até abrir a Bíblia aqui para a gente não falar errado. Uma mensagem simples, irmãos, mas algo de Deus aqui nesta noite. Aí Pedro, em 1 Pedro,
capítulo 5, verso 8, traz o ensinamento para a igreja e para nós também. Olha o que ele diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em que, irmão? Repita: em bramando como, buscando a quem possa. Olha o texto. Ele está bramando como, não é que ele é. Ele gosta de imitar. Ele é o chamado leão do Paraguai, porque só existe um, que é o leão da tribo de Judá, que está conosco. Com quem crê, diga amém. Mas o texto diz que ele está em derré. E por que não em redor? Olha o texto que diz: ele está em derré. Mas qual foi a mensagem do salmista? O que foi que o salmista disse? Deus é a minha glória. Então, se ele é fortaleza, ele é o quê? Proteção. Se ele é proteção, proteção quer dizer o quê? Fortaleza quer dizer muros erguidos em volta para proteger do ataque do inimigo. Não pegou não? Vou explicar. Ele se levanta todo dia para querer fazer você parar, você desistir. Fica até bramando com um leão, mas ele não toca em você. Ele fica em derredor. Mas ele não pode ir avante, porque em redor tem fortaleza, tem proteção. Deus é aquele que guarda. Era o Deus que estava dizendo a Abraão: olha, Abraão, continua na caminhada. Além de cuidar de você, eu vou te proteger. É por isso, irmãos, que a expressão bíblica diz que toda ferramenta preparada contra mim e você não prosperará. Por quê? Porque quem é fiel a Deus, irmãos, tem proteção dele. Quem vive, aleluia, debaixo da bênção de Deus, irmão, ele tem proteção. Quem concorda comigo e adore a ele nesta noite. É isso que eu quero, aleluia, que você entenda. Deus está pronto para nos proteger. É esse Deus que falou com Abraão: eu vou cuidar, eu vou proteger, e eu sou a tua vitória. Ô irmãos, se a minha vida está baseada aqui, eu não preciso correr atrás de vitória, porque a minha Bíblia diz que a bênção vem ao meu encontro. Amém, irmão? A Bíblia me diz uma coisa: buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas serão. Então quem cuida de você é que acrescenta. Tem muita gente sofrendo porque está correndo atrás da bênção. Cante, mas nunca vai alcançar. Mas quando você entender que o Deus que você serve é o Deus que ordena a bênção, aí você vai entender que ela vai chegar no tempo certo na sua vida. Olha, irmão, se Deus fosse fazer tudo o que eu quero, se Deus fosse me dar tudo o que eu quero, sabe quando eu estava aqui na igreja? Nenhuma. Sabe isso? Porque crente abençoado demais, irmão, ele esquece da igreja. Ele lembra de shopping, lembra de viajar, não é assim? De desopilar, aleluia. Mas tu quer ver crente lembrar de igreja quando está na prova. É quando o negócio aperta um pouquinho. Ele diz logo: pastor, quando é o dia da oração das crianças? Por quê? Porque eu quero orar. Pastor, quando é a hora da escola bíblica? Por quê? Porque eu quero aprender, eu estou na prova, eu quero ver Jesus falar. E Deus é aquele que conhece a gente. Amém? E você já observou, irmãos, que quando chega uma benção de mão beijada, a gente não sabe valorizar? Eu tenho duas filhas, irmãos, uma de 16 e uma de 13.
A minha mais velha fez: pai, eu quero um celular. Ainda bem que ela não está aqui. Está acontecendo um tal do Xiaomi. Pai, eu quero. Eu digo: minha filha tem condição. Não, eu quero. Mas você sabe que mãe é mãe, né? Mãe faz de tudo, mas sempre dá um jeito. E minha esposa deu um jeito, comprou. No cartão, mas comprou. Aí Dovo, eu digo: olha, cuidado. Zele. Tenha cuidado. Sério, pai. Todo dia ela estava lá com um paninho, limpando a tela. De canto. Mas com 30 dias, a gente via as manchas na tela. Com 60 dias, Moisés, ela levou, deu uma queda no celular que a tela quebrou. Pai, uma tela quebrou. Eu digo: tá certo. Quem deu a queda fui eu. Eu digo: tá certo. Não sabe o preço? Você está me alcançando? Ela não sabia o preço que custou para pagar. Então, quando vem no mercado, os filhos às vezes não dão valor. Quebra, arrebenta, tudo. É normal. A gente é diferente. Quando a gente quer algo, a gente sabe que a gente vai suar, vai sofrer, vai economizar para ter. É assim ou não é? É assim, dessa mesma forma é quando a bênção de Deus chega na minha e na sua vida. Que você sabe valorizar. Isso aqui custou preço de oração. Eu paguei o preço, eu chorei. Então eu vou zelar. Quem está entendendo, diga amém. Mas pastor, porque o senhor está dizendo isso? É porque Deus ministrou algo ao meu coração nesta noite. Eu sei que você esperava uma palavra diferente, algo mais apoteótico, mas Deus está na brisa suave aqui falando com alguém. Oh glória, se Deus der a você o que você quer hoje, você não vai saber valorizar. Mas chore mais um pouco, peça mais um pouco, a bênção vai chegar. E quando chegar você vai dizer: valeu a pena esperar, valeu a pena eu chorar, porque você vai ver que Deus mandou no tempo certo. Quem concorda comigo e recebe esta palavra, volte para casa, sei nesta noite alegre, feliz, aleluia, porque o Deus que você serve, Ele cuida, Ele protege e Ele dá vitória. Oh maravilha! Olha, irmão, crente que vive debaixo da bênção de Deus, irmão, ele é igualmente, irmão, me permita usar este exemplo, é igualmente a ovo quando se faz omelete. Quanto mais bate nele, mais o bichinho cresce. Assim é crente. Alguém persegue, massacra, humilha, mas Deus diz: eu vou exaltar, eu vou fazer a diferente. Quem alabora sai. Eu sinto a graça de Deus aqui. Quem recebe esta palavra, labúria, sai. Irmãos, eu sinto graça de Deus. Aleluia, aleluia. Deus sabe como você chegou aqui nesta noite. Meu Deus, falei demais. Deus sabe como você chegou aqui nesta noite. E a resposta dele para você é essa: eu cuido, eu protejo e eu dou vitória. Quem recebe esta palavra nesta noite? Ore por nós, igreja oportunidade em nome de Jesus.